Olá, meu nome é Irineu Razeira, eu sou cirurgião da Clínica Bariátrica e nós vamos seguir com o tema Ganhando Peso após a bariátrica, o que fazer? Esse é o vídeo número 3. Revisando a parte 2, nós falamos sobre as confirmações diagnósticas que são importantíssimas em todos os aspectos, como está a sua cirurgia através dos exames da endoscopia, as radiografias contrastadas, a sua avaliação de uma maneira geral através dos exames laboratoriais e da composição corporal com a bioimpedância e as avaliações com os profissionais específicos, especializados de cada área, avaliações nutricionais, psíquicas, clínicas e, por fim, com o cirurgião bariátrico, onde se reúne tudo e começa essa terceira parte que é tomando as decisões compartilhadas, mas com a experiência do cirurgião, orientando o que pode ser feito após esse ganho de peso com a cirurgia bariátrica. Hoje, quando falamos de tratar ganho de peso, nós pensamos em tratamentos multimodais. Nós estamos pensando num tratamento que soma resultados de diversos tratamentos. Esse tratamento multimodal, ele deve ser individualizado. As pessoas são diferentes, têm idades diferentes, genéticas diferentes, têm estilos de vida diferentes, passaram por diversas fases na sua vida, na sua história e também foram submetidos a cirurgias bariátricas com uma história, com uma evolução, com uma técnica. Então, depende do paciente, para isso assista o vídeo 1 para ver os aspectos, depende dos diagnósticos, para isso veja novamente o vídeo 2 e assim, reunindo essas informações, você poderá tomar a decisão junto com o cirurgião. Entenda, o conhecimento médico avança e avança a passos largos e assim, junto com o conhecimento, avançam as alternativas. Se você fez a cirurgia há muitos anos, não fique com isso na cabeça que não existe mais o que possa ser feito, porque o conhecimento vem avançando em termos tecnológicos, em termos de medicamento, em dispositivos, em opções, que ainda não está perfeito, mas consulte, se atualize sobre o tema. O primeiro aspecto é no tratamento de quem voltou a ganhar peso é a utilização de medicamentos. Não é porque fez a cirurgia bariátrica que não possa ser utilizados medicamentos com a finalidade de baixar ou de controlar o peso corpóreo. Realmente nós não temos grandes medicações, a medicina está devendo, não tem muitas opções para o controle medicamentoso. Ainda nós estamos no aguardo de que a medicina nos dê boas respostas e nos tragam alternativas clínicas, medicamentosas, até mesmo para quem não fez a cirurgia bariátrica. No momento que nós temos o de mais moderna utilização de moléculas como o liraglutida, o semaglutida, que são medicamentos que atuam principalmente em dar uma sensação de saciedade mais precoce. São medicamentos que tiveram a finalidade inicial para o tratamento do diabetes e eles têm uma boa eficácia na ajuda do tratamento da recuperação de peso após a cirurgia bariátrica. Outra molécula utilizada no tratamento do diabetes é a metformina, uma medicação antiga. Ela solta um pouquinho o intestino, mas é um medicamento que contribui para os tratamentos de controle do peso. Em terceiro lugar, nós temos a sibutramina. É um medicamento que requer já mais um certo cuidado, um medicamento que não tem sido utilizado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda é permitido a sua utilização com alguns critérios, principalmente com relação às preocupações cardíacas, então deve ser monitorado, mas é ainda uma opção para ser utilizado pelo paciente bariátrico. O Orlistat
o Orlistat que foi lançado há muitos anos atrás com o nome comercial de Xenical. Esse nome comercial, até onde eu sei, já não existe mais, mas a molécula Orlistat é disponível em farmácias de manipulação. Ela inibe 30% da absorção de gordura, não perde a gordura corporal, ela inibe a absorção da gordura dos alimentos, pode contribuir e ser usada no pós-operatório bariátrico também. E por fim, nós temos alguns medicamentos que exigem um cuidado ainda maior. A anfepramona, que é uma molécula antiga, uma droga antiga, e que voltou a ser liberada pelo governo, mas ela é passível de muitos efeitos colaterais, tem um uso bastante restrito, o médico precisa estar num acompanhamento bastante de perto com o paciente ao prescrever a anfepramona, assim como outros medicamentos neurológicos ou com finalidade de tratamento psiquiátrico mas que podem contribuir para o controle do peso, como a fluoxetina, a bupropiona, o topiramato e até mesmo a lisdexanfetamina, ok? Segundo lugar, a utilização de dietas. As dietas são muito importantes. As dietas, no final das contas, são o drive. As dietas são o que de fato fazem emagrecer. Tanto os medicamentos, como os dispositivos, como as cirurgias, elas ajudam o paciente a fazer dietas. No pós-bariátrico, com uma recuperação de peso, eu destaco duas dietas, como o jejum intermitente e a dieta cetogênica. Eu não vou entrar na seara das nutricionistas, que são bem melhores preparadas e que podem fazer uma individualização e ajudar no seu estilo de vida, mas lembrando que é muito necessário a modificação da dieta para você alcançar o seu peso desejado. Tá? Hoje existem diversos suplementos e até mesmo suplementos que potencializam essas duas dietas. Em terceiro lugar, o eterno combate ao sedentarismo, ele não deve ser esquecido. Fazendo uma atividade física potencializa muito os efeitos da dieta. Não é a atividade física que vai emagrecer, é a dieta, mas a atividade física ajuda muito, potencializa os efeitos da sua dieta e melhora a sua saúde no aspecto global. Nós temos uma recomendação mínima de 150 minutos na semana, divididos em 3 vezes, mas dentro de um programa para que haja uma progressão, e não se esqueça da supervisão profissional, principalmente você que tem já outras doenças, como doenças pulmonares, doenças do coração e doenças articulares. Em quarto lugar, a muito buscada, famosa aplicação do plasma de argônio. Ela tem se mostrado bastante eficaz em casos específicos. A indicação precisa ser muito específica. O cirurgião sabe olhar a sua endoscopia, sabe olhar a sua cirurgia bariátrica prévia, o estado atual, e se através dessa endoscopia você pode se beneficiar da aplicação do plasma de argônio, um procedimento feito por endoscopia. Geralmente são 3 sessões de aplicações, com intervalos de 8 semanas entre essas aplicações. A indicação é que haja um alargamento da passagem do reservatório gástrico para o intestino, para aqueles que foram submetidos à cirurgia do bypass gástrico. Essa é a indicação, não é um procedimento que serve a todos, mas sim ele pode ser utilizado e dentro de uma expectativa que deve ser conversada e combinada com o seu cirurgião. É um procedimento relativamente novo, nós ainda não sabemos se esses resultados são tão duradouros como os resultados das cirurgias bariátricas ou de outros procedimentos, mas converse detalhadamente com o cirurgião. A quinta opção, também procurada, são as suturas endoscópicas. Também através da endoscopia realizar pregas, realizar costuras, com a finalidade de diminuir o reservatório gástrico ou diminuir a passagem de alimentos desse reservatório gástrico. Vejam,
a tecnologia está avançando muito, mas ainda hoje a maior parte é pesquisa ou tem resultados de duração ainda a ser documentada. Então é possível, mas são procedimentos na maior parte das vezes caros, difíceis de achar e com resultados ainda controversos. Nós aguardamos, nós médicos aguardamos ansiosamente a evolução dessas suturas endoscópicas. Por enquanto ela merece a nossa atenção. Por fim, dois aspectos que nós vamos abordar. Muitos pacientes chegam, eu quero fazer novamente a cirurgia bariátrica. Alguém que já operado pode fazer a cirurgia bariátrica? Pode, também dentro de alguns critérios. A primeira opção é, dentro de uma nova bariátrica, é fazer uma cirurgia chamada de conversão técnica. Então, algumas técnicas bariátricas permitem a conversão, como a banda gástrica ajustável, o sleeve, as derivações biliopancreáticas, como a cirurgia de Scopinar, a cirurgia de duodenal switch, são passíveis de uma conversão. É possível transformar num bypass gástrico. São cirurgias de altíssima complexidade. É importante se informar com o cirurgião, com a equipe multidisciplinar sobre os riscos cirúrgicos. São riscos aumentados em relação a uma cirurgia bariátrica pela primeira vez, mas são opções que podem trazer bons resultados, um tratamento, uma perda suplementar de peso ou voltar aos níveis de peso, chegando mais próximos aos níveis ideais para quem tem uma indicação específica e uma técnica cirúrgica que necessite dessa cirurgia de conversão. A outra opção de refazer, de fazer novamente uma cirurgia bariátrica, são as chamadas cirurgias de revisão. Por exemplo, para quem fez o bypass gástrico, é possível diminuir ainda mais o tamanho do estômago, mas vejam, há um limite. Não adianta diminuir muito o tamanho do estômago ou remover todo o estômago, porque a saciedade acaba. Então há um limite, o cirurgião ele é capaz, através da endoscopia e do raio-x contrastado, de responder se esse estômago dilatou ou não. Em outros casos, é possível fechar comunicações que por um acaso tenham ocorrido entre esse reservatório e o estômago excluso. São acontecimentos muito raros, então é difícil de achar, mas eventualmente um paciente pode ter. Outra opção é retirar o anel de gastroplastia junto com a revisão desse estômago. E também existe hoje chamado atualização do bypass. O bypass é uma cirurgia que tem mais de 40 anos e essa cirurgia ela veio sofrendo modificações com o tempo, no formato, no tamanho do reservatório, na utilização do anel. Hoje praticamente quase nenhum cirurgião coloca o anel, embora ele seja permitido colocar o anel de gastroplastia, mas a maior parte dos cirurgiões opta por não colocar. Então, para quem tem a cirurgia com o anel, é possível retirar o anel, rever o reservatório, rever as alças de intestino com a finalidade de proporcionar um emagrecimento novo. Não é recomendado as cirurgias de encurtar muito o tamanho do intestino e diminuir a absorção. Isso também tem um limite. A partir do momento que se encurte demais o intestino, pode causar desnutrição, diarreia e um odor forte nos gases e nas fezes. Falando sobre o mito, colocar balão após a cirurgia bariátrica. Até o momento isso não existe. Os balões são grandes, os balões têm um volume aproximado de 500 ml. Tá? Meio litro, e o estômago operado, principalmente após o bypass, ele é um estômago de 40, 50 ml, é um décimo do tamanho do balão, não cabe nem o balão vazio dentro dele. Então esse é o primeiro mito que deve ser desfeito. Pode ser que no futuro venha algum dispositivo. Hoje não existe colocar balão após a cirurgia bariátrica, nem mesmo para quem fez a cirurgia do sleeve. O segundo mito é fazer uma cirurgia plástica para voltar a emagrecer, uma cirurgia plástica reparadora. Também
Isso não resolve, não vai ocorrer nenhuma estabilidade. As cirurgias são mais arriscadas para quem ganhou muito peso depois da cirurgia bariátrica, tentar fazer uma plástica. Então, e a remoção é apenas superficial, não remove a gordura dentro do abdômen. Então, isso é um mito. Finalizando, procure ajuda profissional, multidisciplinar e médico cirurgião. Utilize a força dos tratamentos multimodais, os tratamentos simultâneos, pensando num novo recomeço. Ficou alguma dúvida? Escreva para nós.